Profeta, capítulo 42, a restauração do templo, as câmaras santas, ou seja, as dependências. Depois disso, fez-me sair para fora o átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio, e que estavam defronte do edifício da banda do norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados, em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior. Havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo, da banda de dentro, e um caminho de 1 côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. Bem, aqui está falando das câmaras ou vestíbulos, e fala justamente dessa distribuição, fala do átrio exterior, porque era ali que estavam as dependências. Aí fala também aqui no sentido do passeio de 10 côvados. Passeio é o corredor, ok? É o corredor. E as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas, como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento. Aí você divide 25 metros, aproximadamente. Porque o comprimento das câmaras que estava no átrio exterior era de 50 côvados. E eis que defronte do templo havia 100 côvados. E da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior. Na largura do muro do átrio para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras. E o caminho de diante delas era da feição das câmaras, e olhava para o caminho do norte, quer dizer, direção do norte. Quando fala olhava, é que está na direção do norte. Conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme as suas feições, e conforme as suas entradas. E conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada do topo do caminho diante do muro direito, para o caminho do oriente, quando se entra por elas. O oriente é o lado do sol. Então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, ou seja, separadas, né? Em que os sacerdotes que se chegam ao Senhor comerão as coisas mais santas. Ali porão as coisas mais santas e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado, e a expiação pela culpa, porque é lugar santo, ou seja, lugar separado para eles comerem as coisas santas. No caso, para quem conhece bem aí, nós estudamos a porção chamada porção dos sacerdotes. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras, com que ministraram, porque elas são santidade, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo, quer dizer, o átrio exterior. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta cuja face olha para o caminho do oriente, e mediu em redor. Veja que quando ele fala a questão do interior, do exterior, porque ele só tinha contato com pessoas comuns no átrio exterior, mas como as roupas aqui no caso constituem algo santo, ele não poderia ter contato com a pessoa comum do lado de fora. Versículo 16. Mediu a banda oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor. Mediu a banda do norte, 500 canas com a cana de medir ao redor. Cana, tu sabe, que é o metro, a medida ali padrão que era utilizada como forma de você saber o tamanho. Por isso que essas medidas aqui, elas na verdade, elas não permitem que nós tenhamos uma visualização 100% correta. A banda do sul também mediu 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir, 20. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor.
de 500 canas de comprimento e 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Qual é a separação entre o santo e o profano? Era o átrio interior do átrio exterior. A separação onde tinha acesso somente os sacerdotes e aonde, na verdade, tinha acesso as pessoas comuns que não eram sacerdotes. Mas nós devemos entender o que? Todo esse capítulo 40, 41, 42, 43 e os que vão vir ainda, apresentam personagens e situações. Só que no milênio nós entendemos o que? Todas as questões que são ritualísticas, na verdade, têm um cumprimento em Cristo. E ali os sacrifícios que apresentados aqui estão, são para justamente reforçar o entendimento do israelita, e não propriamente o entendimento do elemento igreja hoje nós. Na verdade, no milênio, isso não tem um valor 100%. Somente algumas coisas permanecerão. Na sua grande maioria, aquilo que se tornou obsoleto não mais será automaticamente cultuado, reverenciado. Bem, acabamos mais o capítulo, foi Ezequiel, capítulo de número 42.